Vamos então, né, a gente estava falando aqui sobre gestão ativa, a importância dela também para contribuir nesse aumento de distribuição. Vamos então para o nosso bloco 3 para falar sobre os FOFs, né, será que eles serão substituídos ali pelos hedge funds imobiliários, que são os novos queridinhos do mercado. O IFIX já acumula mais de 6% no ano, depois de um segundo semestre bem difícil em 2024, e nessa esteira de recuperação, duas classes se destacaram. A primeira delas, os FOFs, com alta de 3,8% em fevereiro, e os hedge funds imobiliários, que subiram ainda mais, 7,2% no mês. E aí, Carlos, vocês têm um hedge fund imobiliário que eu diria que até é de fato um hedge fund, né, um dos poucos da indústria, que muitos se intitulam como tal, mas na verdade quando você olha a estratégia é uma estratégia mais restrita, e eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, o que levou vocês a construir esse hedge fund imobiliário, né, e quais que são as perspectivas que você identifica ali para esse novo segmento que é muito parecido com os FOFs, né, eu diria que é os FOFs 2.0. Bacana. Na verdade, quando a gente já tinha um FOF na Kinea e a gente gosta da estratégia. Os FOFs, na verdade, ele tem uma característica interessante, assim, em momentos agora desafiadores, a gente sempre fala assim, olha para o FOF porque ele é um fundo que ele tem duplo desconto. Ele tem, a carteira dele já está lá muito descontada, que são os fundos que ele comprou, e no momento que o mercado está muito sofrido ou muita desvalorização, o patrimônio dele já está marcado, e ele normalmente opera com desconto em relação à própria cota dele. Então, só que quando ele volta, ele é muito potente. Então, é uma classe específica que a gente gosta. O hedge fund, ele é uma evolução meio conceitual, e ela vem um pouco por demanda dos clientes, assim. A gente ia lá e fazia pitch de vendas, olha, agora vamos fazer um fundo de CRI, agora é um fundo de CRI indexado à inflação, agora é um de CDI, não, agora a gente vai sair com desenvolvimento, não, agora é bom comprar tijolo. E tinha muito investidor que falava assim, pô, eu entendi todo o pitch de vocês, mas eu não sei exatamente o que eu compro agora, que hora que eu tenho que trocar, fico com receio de trocar na hora errada, e a gente resolveu falar, olha, vamos montar um produto que quem vai decidir, ele na verdade ele mira ainda entregar uma renda recorrente boa para o investidor, mas que a escolha do portfólio está na mão dos gestores. E aí o nosso hedge fund, ele efetivamente tem CRI, ele tem imóveis, ele tem fund of funds, ele tem um pouco de ações, e é uma coisa curiosa na Kinea, né? Na Kinea nós estamos, os sócios são organizados por classe de ativo, então eu toco imobiliário, tijolo, o Flávio toca imobiliário CRI, o Marco tem a área de ações e hedge funds e crédito de fundos não listados. Esse é o primeiro fundo que eu tenho 4 sócios participando da gestão, porque essa foi o espírito. A gente falou para os investidores, você me dá dinheiro, e eu vou ter, a gente num comitê vai definir, e a cada momento, se eu migro um pouco mais para um tijolo, se tem mais upside lá, é hora de eu sair um pouquinho do papel, se eu compro mais fundo, se fundo é de papel, é fundo de tijolo. Então todas as áreas entram, a gente tem uma discussão macro, liderada aqui pelo sócio dos hedge funds, que tem essa visão macro de juros, de economia, e nos ajuda a olhar para o futuro, é uma vantagem competitiva de ter várias classes de ativos na empresa. E uma vez definido ali o macro, a gente vai mais ou menos desenhando a carteira, e aí cada área vai fazendo propostas para esse comitê, dado aqueles espaços, assim. Então, ele é realmente uma evolução do produto. Eu ainda não estou muito certo que ele mata os FOFs, acho que tem investidores que falam, olha, fundos de CRI, eu prefiro eu ter ou as minhas operações diretas ou fundos puro sangue de CRI, e eu faço aqui a minha alocação, e o FOF é um produto que tem essa característica do duplo desconto, e agora é um momento, por exemplo, super interessante de compra, porque na hora que volta ele é muito potente na volta, e aí depende um pouco do seu timing de mercado, mas acho que o hedge fund, para esse investidor falar, eu quero terceirizar o mandato para alguém que primeiro tenha os times para olhar todas essas classes, e vocês num comitê, olhando primeiro o que está acontecendo de Brasil, de economia e juros, inflação, e dali vocês vão descendo a alocação, ela é muito interessante. E o que a gente fala hoje, né, o nosso fundo tem bastante coisa de CRI, os hedge funds acho que é uma classe mais nova, tem muito desconto, e eu digo, olha, dado que a gente tem muito CRI nas carteiras, está contratado que esses fundos vão entregar mais dividendo, porque a inflação é para cima e o juro é para cima. Só que acho que no hedge fund estava isso meio escondido, assim, então a gente vê como um potencial muito interessante, acho que é uma evolução da indústria. Quando as pessoas me olham e falam, o que você acha que vai ser a indústria? Assim, o que eu acredito, ela vai ser maior,
Acho que a gente espera que a gente tenha mais tipos diferentes de investidores. Eu não tenho muita dúvida que o fundo imobiliário definitivamente entrou na alocação das pessoas. Seja do investidor super pequenininho e das mega famílias, por características às vezes diferentes. Então a gente tem esse caminho, mas acho que ainda falta mais fatores de diversificação. Então acho que está faltando lá ter, sei lá, residencial maior, data center maior, e daí vai. Assim, acho que a gente vai viver isso ainda nos próximos anos. Acho que precisa de um pouco de juro um pouquinho mais comportado aqui para as pessoas experimentarem. Mas eu acho assim, acho que vai coexistir ainda. O hedge fund tem a vantagem de eu posso fazer o que eu quiser, assim. Então ele é realmente um hedge fund, mas só imobiliário, né? Lembrando, quando eu falo hedge fund aqui, eu só posso fazer coisas com lastro imobiliário. E no nosso caso, é um produto que não é só um total return. A gente quer dar ganho de capital, mas a gente vai girando esses ganhos de capital e vai entregando tudo como dividendo aqui. Então ele é um produto que a gente toma a decisão olhando também para a questão da distribuição mensal para os nossos investidores, assim. A gente está super animado com essa classe nova, se eu puder dizer dessa maneira, e acho que até ter essa contribuição de ter todo mundo pensando junto aqui no benefício do investidor, assim. Então, acho que ela veio para ficar e deve crescer, assim. Perfeito. Queria também pegar a impressão aí do professor, né, sobre os hedge funds, se seria uma evolução natural dos FOFs, ou você vê também dois veículos distintos, como o Carlos pontuou, professor? Hoje está bom aqui, porque cada pergunta é um tema de de um episódio, né? Então, olha, vou também tentar ser sucinto aqui, mas vamos lá. Há muito tempo atrás, eu escrevi um artigo que depois acabou virando uma questão interna aqui para as pessoas que nos acompanham o trabalho, em que eu falei do paradoxo dos FOFs. O paradoxo dos FOFs era tão simples quanto aqui a história se mostrou. O FOF, quando o mercado estava bem, ele era muito pujante, ele distribuía muito rendimento, muito giro de carteira, gerava ganho de capital, fazia novas emissões e comprava, e comprava, e comprava. Só que tinha um detalhe: à medida que ele ia fazendo ganho de capital e comprando mais, ele ia devolvendo para o cotista e trazendo um capital mais caro no final das contas, porque ele tinha que alocar e comprava mais caro. E quando o mercado volta, né, começa a cair, ele começa a ficar com prejuízo contábil acumulado, e como a regra, né, diz que você não pode. Aliás, você até pode vender com prejuízo, mas isso vai impactar o seu resultado, a sua distribuição. Muitos não conseguiram gerar valor no momento da queda. Então, isso eu falei lá atrás e acabou se confirmando o que aconteceu. Aí veio o hedge fund, e eu levantei a bandeira dizendo que realmente o hedge fund seria a evolução do FOF. Reafirmo minha visão. Eu acho que os hedge funds serão o futuro do FOF, os FOFs vão buscar essa tese. Alguns FOFs vão até sobreviver, como o Carlos pontuou, pelo seu porte, mas eu acho que alguns estão buscando cisão, se transformando em multimercado, tentando encontrar um ponto, uma rota de fuga menos aí, talvez, impactante para os cotistas que ainda permaneceram na tese, né? Porém, a minha leitura, foi uma reflexão recente que eu fiz, é que os hedge funds, a gente ainda tem uma massa crítica muito pequena de histórico, e como os primeiros hedge funds surgiram agora depois da pandemia, então o histórico não é muito interessante para eu vir aqui e definitivamente afirmar. Mas eu estou tendo a impressão de que os hedge funds vão ter, ainda que em menor proporção, algumas dificuldades que os FOFs carregam. Então, porque a premissa básica de você distribuir com prejuízo, se você vende com prejuízo o impacto ou rendimento, ela vale para o hedge fund também. Então, para o hedge fund realmente conseguir ser anticíclico, ele vai ter que buscar ou uma exposição muito grande em CRIs, ou ele vai ter que ir nesse caminho como o fundo da Kinea faz, que é tentar trazer imóvel, desenvolvimento, tentar buscar teses muito diferentes, que está lá no residencial, lá no bairro, esse ativo talvez não desvalorizando, e aí nessa hora ele conseguir vender com ganho de capital. Então ele vai ter que ser um hiper hedge fund, ele vai ter que ser muito mais abrangente. E você vai ter que mudar um pouco aí a cabeça do investidor, que está acostumado com aquela renda reloginho. Talvez você vai ter que mostrar para ele que você talvez vai estar plantando algumas coisas para colher dentro de um ciclo diferente. Eu acho que vai ter que ter uma mudança radical com relação à interação entre o gestor e o cotista. O cotista médio, ele vai ter talvez ainda que evoluir um pouquinho também, da mesma forma que a tese evoluiu, o cotista vai ter que evoluir, não em termos
educacionais ou técnicos, não. Eu estou dizendo evoluir no nível de expectativa mesmo. Ele vai ter que ter o hedge fund na carteira dele com uma caixinha bem diferente. Para gerar renda recorrente eu já tenho esse, para gerar ali os meus ganhos de capital lá, aqueles ativos de renda urbana que compra, vende, eu já tenho esse. Eu tenho tudo aqui já definido, mas o hedge fund, ele vai me trazer uma visão diferente. Eu vou estar talvez plantando muita coisa agora, vou aceitar um yield menor para colher muito mais ali na frente. Então, eu acho que essa vai ser, talvez, se eu tivesse que escrever hoje um artigo, eu iria nesse caminho, embora ainda não tenha todos os elementos para afirmar, justamente pela massa crítica menor. Agora, eu também não posso deixar de dizer que, excluindo tudo que eu falei, os hedge funds estão descontados, os FOFs estão descontados, existe uma dupla camada de desconto, até uma tripla camada, né? Porque eu acho que os fundos estão descontados, comprando um fundo que está descontado e um VP desse fundo que pode ser reavaliado positivamente quando a gente tiver uma marcação a mercado positiva. Então, não estou entrando no mérito mercadológico, eu estou entrando no mérito conceitual, e até, por que não dizer, um pouco aqui filosófico do ponto de vista da tese de investimentos. Mas, por hora, eu acho que sim, é a evolução dos FOFs, eu acho que isso é inegável, forçou os gestores a terem equipes mais plurais dentro das suas casas, então eu acho que o gestor que está brincando aí de hedge fund, e aqui eu estou colocando entre aspas, talvez ele vai ter dificuldade, porque ele vai fazer muito o arrozinho com feijão, que embora o arrozinho com feijão seja saborosíssimo, mas uma tese hedge fund, ele precisa transcender um pouquinho do arroz com feijão, porque senão ele vai entregar aquilo que todo mundo entrega. Então, eu, Baroni, que tenho 10, 15, 20 fundos imobiliários na minha carteira, para eu ter um hedge fund que realmente faça diferença, se ele fizer o arrozinho com feijão, vai ser um a mais ali na fila do pão. Você vai ter que realmente transcender um pouquinho e entregar um alfa muito acima e não simplesmente ficar nesse jogo de o juro subiu, eu não tenho o que fazer, fico parado aqui, engessado. Não, você vai ter que ser muito criativo e isso vai forçar as casas a investirem em quem vai buscar negócios fora da curva ali, justamente para você incrementar. É algo que o tempo vai dizer, mas é o que eu tenho para, assim, como eu diria, não é conclusão, eu estaria exagerando, mas essa é a minha visão mais atualizada possível do hedge fund, entendeu? Embora eu ainda não quero bater o martelo ali dizendo que eu estou 100% certo, que eu preciso de mais algumas confirmações, que só o tempo vai dizer, né? Porque a massa crítica dos dados e dos próprios fundos ainda é pequena. Concordo com você, professor. E tem chamado a atenção que alguns, né, FOFs, inclusive, têm se consolidado com hedge funds da mesma gestora, como foi o caso ali do BCFF com o BTHF. Não vou cometer, né, a falta de cortesia para colocar o Carlos, né, na parede aqui, perguntando se a gente poderia esperar algo parecido com o KNHF e com o CAFOF, né, pelo que o Carlos já expôs aqui, eles entendem que são estratégias separadas, mas eu queria ver a sua opinião sobre isso, professor, se você acha que esse movimento de consolidação entre FOFs e multiestratégias de uma mesma gestora também veio para ficar, ou foi algo também mais pontual? Eu acho que sim, veio para ficar. Todo o processo de consolidação, ele é um caminho sem volta. Consolidação de gestoras, consolidação de produtos, de teses. Eu vou até um pouquinho além da sua pergunta, viu, Marcos? Eu acho que em alguns casos, há inclusive espaço, como a gente viu recentemente, de você consolidar o seu FOF com o seu hedge fund e talvez um fundo de CRI seu que está meio perdido ali na prateleira. Então eu acho que sim, é um caminho sem volta. Talvez o timing que é questionável, porque eu falo que no mercado como a gente está agora mais retraído, tudo que o gestor se propõe a fazer, as pessoas não se interessam e não se engajam. Num mercado mais pujante, essas pautas tendem a ficar menos complexas de serem aprovadas. Agora, uma coisa é fato. Quem começar a demorar demais para fazer, como envolve quórum qualificado, envolve uma mobilização, um engajamento maior da base, vai ficando cada vez mais difícil, né? Embora seja possível, como você mesmo pontuou, o BTHF com o BCFF. Mas aqui eu vou fazer só uma pergunta para ficar no ar. Por que não o BTCI não poderia ter entrado nesse rol também, né? Por que não? Não estou dizendo que tem que ser que sim, mas a pergunta é por que não, né? Da mesma forma, outras casas gestoras até menores, que hoje têm uma pluralidade muito grande na sua prateleira, fica difícil, como o próprio Carlos pontuou. Na hora de você fazer um roadshow, uma gestora grande como a Quineia, que tem na base uma distribuição do Itaú, eu diria que é menos complexa, porque o gerente lá na ponta, né, de um segmento private, um segmento de alta renda, ele direciona mais, então ele tem um diálogo muito próximo com o cliente dele ali. Às vezes pode ser um pouco mais fácil. Mas extrapolando um pouquinho, excluindo a Quineia
que tem um foco muito específico de distribuição, eu diria que isso é complexo para outras casas ainda menores, porque você fica fracionando demais até o seu esforço de venda, a sua consistência dentro de um time, de formar um time. Então, eu sou a favor da simplificação, eu sou a favor da consolidação, eu sou a favor de que você conseguir explicar melhor o fundo imobiliário. É uma vantagem, uma brincadeira aqui só para a gente concluir essa parte minha aqui. Eu falo assim, olha, quando você vai oferecer um fundo imobiliário, você tem que tentar simplificar como se você estivesse falando para sua avó, ali para o seu avô, uma coisa bem simples, né? É um fundo imobiliário que tem várias coisas, né? Quando você começa a complicar, porque esse é indexado a esse, você começa a falar para sua avó que ela tem que ter 30 fundos na carteira, ela já começa a ficar preocupada. Se ela tem 5, 6, 7, ela já começa a ficar mais animada. Então, eu creio que no passado a gente falava de carteiras com 30, 40 fundos, hoje a gente fala com carteiras de 15, 20 fundos, e eu quero, né, Carlos, quem sabe um dia aqui o Max também, a gente está junto aqui de novo, e falando de que uma carteira com 5, 10 fundos contempla muito bem, né, essas diversificações. Eu acho que ainda é cedo de falar isso, a gente precisa crescer um pouco mais, precisamos ainda ter mais uma nova rodada de afunilamento de qualidade de gestores, ativos e portfólios, mas é para lá que nós estamos caminhando, eu acho que a gente vai chegar sim, né? Então hoje, talvez você não vai falar que o investidor médio nos Estados Unidos tem 20 REITs, 15, 30 REITs na carteira. Eu acho que ele se concentra muito mais justamente porque o mercado alcançou esse nível de sofisticação que eu acho que para onde a gente está caminhando.